Bom dia, queridos irmãos e irmãs, graça e paz. Estamos aqui para mais uma manhã de consagração, continuando a nossa exposição da Carta aos Romanos. Lembrando mais uma vez que se você não tem acompanhado desde o início, pesquise aqui no nosso canal da Igreja Metodista do Jardim Oceânico e veja a nossa exposição da Carta aos Romanos desde o capítulo 1, para que você possa ter uma boa leitura, um bom estudo bíblico para a glória de Deus. Estamos iniciando hoje o capítulo 4, leremos dos versículos 1 até o 13, ok? Então, Romanos 4, versículo 1. Que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de se gloriar, porém não diante de Deus. Pois o que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Primeiramente, irmãos, nós vemos aqui que o apóstolo Paulo, quando vai basear um argumento, ele baseia na Bíblia, ele baseia na Escritura. Paulo, fariseu de fariseus, também era judeu, que tinha uma nacionalidade romana, ele, ainda assim, com o entendimento que ele tinha da palavra e com a revelação de Cristo Jesus na vida dele, a Escritura se abre para ele. E ele consegue ver a obra de Cristo através até mesmo no livro de Gênesis, onde Cristo não estava manifesto, como nós vimos no Novo Testamento, mas que ele trabalhava ainda na sua infinita, na sua soberania, na sua onipotência, na sua onipresença, na sua onisciência, para todos aqueles que estavam debaixo da palavra e da promessa dele. E ele diz, se Abraão foi justificado por obras, porque ele não foi, nós vamos ver isso lá para frente, ele tem de se gloriar, mas não diante de Deus. Pois diz a Escritura, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado pela justiça. Ele está dizendo, Abraão não foi justificado pelo que ele fez. Abraão foi justificado pelo que ele creu. E o que ele creu resultou no que ele fez. A sua fé teve como consequência as suas obras. Mas o princípio é a fé, é crer no Senhor que garante a promessa. Por isso que não há mérito humano, como nós falamos na semana passada. Ora, versículo 4, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Ele está dizendo, olha, se nós somos justificados porque trabalhamos, Paulo está fazendo uma analogia com obras, Se nós somos justificados por obras, o nosso salário não é favor, é dívida. Porque o trabalhador é digno do seu salário. Ou seja, se eu sou justificado diante de Deus por aquilo que eu faço na igreja, então logo o que eu recebo de Deus não é graça, mas é pagamento por aquilo que eu fiz, por aquilo que eu trabalhei. Ele diz, mas o que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, e aqui ele não está dizendo para a gente não trabalhar na igreja, tá, irmãos? Ele está dizendo que aquele que não tem mérito nas suas obras, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E Paulo cita Davi como exemplo. Ele diz, é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras, ele frisa. Ele diz, bem-aventurado o homem que Deus atribui justiça. E olha, Davi, irmãos, se a gente lembrar, foi considerado um homem segundo o coração de Deus, mas foi um homem também que cometeu vários pecados. Mas ele foi justificado não pelos seus erros ou acertos, ele foi justificado pela sua fé, pela sua crença em Cristo Jesus, pela sua crença em Deus, hoje em Cristo Jesus. Então, o apóstolo Paulo está dizendo que não há mérito em nós, é Deus quem nos atribui justiça. É Deus quem nos justifica, como nós já temos dito há algumas semanas. Versículo 7. Bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado.
Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída? Estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo, judeus, arrazoem aqui comigo, pensem comigo. Abraão, ele foi chamado por Deus, ele creu em Deus, antes ou depois de ser circuncidado? E a resposta é clara, foi antes. Antes de ser circuncidado, Abraão saiu de Ur dos Caldeus e creu na promessa de Deus. E foi chamado para ir a uma terra que ele não conhecia, a habitar em Canaã, antes da lei, antes da circuncisão. E o apóstolo Paulo não é bobo em citar Abraão, porque Abraão veio antes da lei de Moisés, mas está registrado pelos judeus como o pai da fé. E exatamente por ser o pai da fé, que ele não é justificado por aquilo que ele faz, ele é justificado por aquilo que ele crê. Ele diz, no versículo 9, visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça, como, pois, lhe foi atribuída? No regime da incircuncisão ainda, como diz no versículo 10. Ele diz, ele recebeu a circuncisão como selo da justiça da fé que ele teve quando ainda incircunciso. Então ele está dizendo, eu não posso dizer que eu sou justificado pelo ato da circuncisão física, não, mas Paulo posteriormente vai citar a circuncisão do coração, dizendo, ora, se o nosso coração for circuncidado, ou seja, se nós cremos no Senhor, adotarmos a mensagem, cremos nessa mensagem, que somos salvos pela graça, mediante a fé, que não há mérito em nós, que somos justificados exclusivamente por Deus e o seu único mediador, Cristo Jesus, aí sim nós provamos que fomos verdadeiramente circuncidados, que não foi um ato somente externo, não foi um ato exterior, mas foi algo que veio de dentro. É algo que transformou os nossos corações e aí sim refletiu no nosso exterior. Muitos crentes, amados irmãos e irmãs, querem primeiro mudar o exterior antes de mudar o coração. E às vezes, muitos de nós, como membros, como líderes, estamos muito preocupados com as aparências. Só que, amados, nós precisamos primeiro ter o cuidado com a obra, para nós não entrarmos no meio do caminho da obra que vem do Espírito. Existe uma obra em nós que é feita exclusivamente pelo Espírito Santo de Deus, a qual Deus pode até usar nossas vidas como instrumento, mas que não vem de nós, vem do Espírito, e que Deus precisa transformar as mentes e corações de dentro para fora. Não adianta eu tentar gravar 1 milhão de vídeos tentando convencer os irmãos com argumentos teológicos, de fé, bíblicos, se dentro do seu coração o Espírito Santo não fez a transformação. Não adianta você querer mudar seu filho, seu pai, seu tio, a pessoa que você está querendo ganhar para Jesus, com argumentos humanos, querendo provar que Deus criou o mundo, que não foi evolução, ou qualquer outra coisa do tipo. É inútil. Eu considero inútil tentar discutir, arrazoar cientificamente com alguém, porque a minha fé não é científica. A minha fé é fé. Eu creio que a Bíblia é inerrante. Isso é fé. Eu creio que ela é a palavra de Deus. Isso é fé. Eu creio que Jesus morreu pelos meus pecados. Ele não foi só uma figura histórica, um grande profeta. Isso é fé. Se o Espírito não fizer a obra de conversão dentro de um coração, como a própria palavra diz, que Ele é quem convence o homem do pecado, da justiça, do juízo, inúteis são as nossas pregações, inúteis são os nossos esforços. Quem converte é Deus. E ele está dizendo, e o pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos,
mas também ando nas pisadas da fé que teve Abraão, versículo 12, nosso pai, antes de ser circuncidado. Não foi por intermédio da lei que a Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. E aí eu prossigo ainda no versículo 14. Pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé, cancela-se a promessa, porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. E essa é a razão, versículo 16, porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão. Porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Ele está dizendo para os judeus, Abraão foi constituído pai de nações, não pai de nação Israel. Os judeus entenderam errado a mensagem. Os judeus, como nós vemos em todo o Antigo Testamento, nos livros históricos, então, livro de Juízes, de Reis, nós podemos ver isso claramente. Os judeus não entenderam que a palavra de Deus ela correria através da nação de Israel, mas não seria exclusiva de Israel. A promessa da fé, da salvação, da graça, não é exclusiva de Israel. E é isso que Paulo está dizendo para o povo dos romanos, e é isso que nós precisamos aprender hoje. O plano de Deus sempre foi além das nossas fronteiras. O plano de Deus sempre foi para nações, porque Deus ama vidas, independentemente de onde que elas são, onde que elas procedam. Porque a salvação é para todos. É evidente que todos não irão alcançá-la, mas Jesus Cristo, nosso Deus, morreu para que todos tenham a chance de obter essa salvação se arrependerem e crerem no Evangelho. Amados, que nós possamos tomar como reflexão nessa manhã que a nossa fé, a nossa esperança, quando nós formos expor a palavra a alguém, pregar para alguém, nós precisamos saber que a transformação da vida daquela pessoa não virá por argumentos. Se você tem um crente na congregação, no nosso meio, que tem dificuldades com alguma coisa, que está passando por algum problema, que está duro, que não consegue ouvir conselhos, amados, entendam que os nossos argumentos não irão trazer resoluções. Somente a obra que vem através do Espírito. E pode ser que o Espírito nos use para fazer esta obra, mas a obra é do Espírito. Abraão creu e isso lhe foi imputado por justiça. Não foram as obras de Abraão que o salvaram nem o concederam o título de pai da fé, mas foi a fé que ele teve no Senhor que fez com que o Senhor o capacitasse para que ele pudesse cumprir aquilo que Deus havia prometido a ele e aquilo que Deus queria que ele fizesse. Só lhe deu a glória. Que a glória seja sempre somente a Deus. Tudo que nós fazemos de bom vem da parte do Espírito e da parte de Deus. Não é mérito nosso, é dom que vem do alto. Que possamos ter essa humildade dentro dos nossos corações e possamos ter um excelente momento de reflexão. Fique firme no Senhor, sabendo que se nós estivermos debaixo da direção do Espírito, nós alcançaremos as promessas e tudo aquilo que Deus tem para nós. Um abraço, Deus te abençoe, que a graça e a paz do nosso Senhor esteja contigo e um excelente dia.